CNT Play, conecta você onde você estiver. Baixe o aplicativo. Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais. O de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tenho o enorme prazer de receber nessa noite o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Cardoso. Boa noite, presidente. Boa noite, Bruno. Eu agradeço muito a sua gentileza de fazer esse convite. Isso é muito bom para o judiciário poder expor, se mostrar à sociedade. É um prazer recebê-lo nessa noite, enfim, para a gente conversar sobre toda essa gama de tarefas e desafios que o Poder Judiciário tem no Brasil, de modo geral, mas especialmente no Rio de Janeiro, onde o senhor preside esse poder tão importante para a sociedade. Presidente, o senhor está há quase 6 meses à frente do tribunal. Que tipo de balanço o senhor faz desses primeiros 6 meses com essa responsabilidade de conduzir os rumos do Tribunal de Justiça? Bruno, realmente nós vamos fazer agora, dia 3 de agosto, 6 meses, um período muito intenso, porque nós chegamos com um propósito de transformação do Poder Judiciário, do Tribunal do Rio. Nós viemos com uma bandeira centrada numa governança moderna, numa reestruturação da área tecnológica, e num projeto também onde o tribunal se envolva com a sustentabilidade e responsabilidade social. Esses são os 3 pilares em que eu me programei e que eu apresentei como programa de governo. Uma mudança significativa, né? Sim, o senhor está sendo ousado na sua sim, expectativa de mudança. Né? Exatamente, porque o que aconteceu? Nós tivemos um período, aqui no Estado, há algo interessante. As 4 últimas administrações no tribunal, isso não ocorreu só com o tribunal. Nós tivemos uma crise política e financeira, né, em que levou ao afastamento de vários governadores. A crise econômica também, né? Também foi muito acentuada. Eu me recordo, há 8 anos atrás, o Estado praticamente faliu e o Judiciário também, evidentemente, aquilo repercute sobre o Judiciário, né? Então, Sim, teve que haver um ajustamento em orçamento e tudo. Depois veio a pandemia. Isso paralisou, 2 anos paralisado. Então, agora eu assumo, graças a Deus, sem esses problemas, embora esteja numa fase de recuperação fiscal, sim, mas pelo menos se volta a respirar, a sociedade volta a andar e a viver. Então, eu pego o tribunal nessa fase, então, depois desses problemas acentuados, a gente tem que realmente correr contra o tempo. O senhor falou em 3, digamos, áreas importantes, exato, fundamentais na sua administração: a questão tecnológica, do avanço tecnológico, também a questão da sustentabilidade, a questão da responsabilidade social, do compliance. Quer dizer, do ponto de vista prático, quais foram as medidas que o senhor tomou nessa direção para que o tribunal se firme como um órgão, uma instituição, digamos, que zele por esses temas? Bem, em síntese, vamos lá. Assim que eu assumi, tomei posse numa sexta-feira, na segunda-feira, o órgão especial, que são os 25 desembargadores, os 13 mais antigos e 12 eleitos, vamos dizer assim, realmente o colegiado que administra o Poder Judiciário Fluminense. Eu consegui aprovar lá uma reformulação administrativa. Com isso, eu criei uma Secretaria-Geral de na primeira área, governança, compliance e inovação. Nessa área, então, eu centro os princípios mais modernos de governança
crio um laboratório de ideias, de inovação, né? e estou aprovando agora o código de ética para todo o Poder Judiciário. Então, essa é na parte de governança. Na parte tecnológica, realmente o nosso parque tecnológico estava muito debilitado. O que eu, então, estou propondo é uma renovação total. Estamos adquirindo nuvem privada, né, para melhor armazenar gerir, tudo, armazenar tudo. Estamos trocando, já fizemos uma licitação que já ultimou, até o final do ano são 10 mil novos computadores vamos começar por aqueles mais antigos, ainda temos computadores cujo Pentium, um absurdo. Né? Então, eu até tinha me esquecido que ainda que a gente que existem esses nem eu sabia Pentium. disso. Nem eu sabia disso. Foi me apresentado 282 computadores lá no interior. Então nós vamos começar a distribuir e vamos adquirir mais 10 mil para o ano que vem. Não adquirimos tudo porque em razão da garantia, né? E então criamos não, já estava criada, mas renovamos, trouxemos gente de fora. Temos um grande problema na área tecnológica, que é o mercado. Quer dizer, fizemos um concurso, quer dizer, a gestão passada fez um concurso, os técnicos de informática, né, o salário não atrai. Então, eles entram e saem, porque o mercado acaba oferecendo. Com isso, eu também consegui que o tribunal me autorizasse. Nós criamos, sem aumento de despesa, porque transformamos alguns cargos em 10 novos em que o salário inicial é mais atrativo para que a gente possa trazer na área tecnológica profissionais de fora. Presidente, o senhor falou ainda há pouco que está criando um código de ética para o Poder Judiciário. Já não existe um código de ética da magistratura? Existe. Por que o senhor achou que deveria criar especialmente para o Tribunal de Justiça do Rio um código de ética específico? Quais foram as questões que levaram o senhor a concluir que era necessário? Na realidade, eu até me expressei mal, porque esse código de ética não é para os magistrados, porque nos magistrados, como você disse, já existe um código nacional, então ele não precisa. O que não havia era um código de ética para os servidores do judiciário. Então, quando eu fui corregedor na gestão passada, eu criei o código de ética para os servidores que estavam sob a alçada da corregedoria. Agora, como presidente, eu estou criando o código de ética, que evidentemente aquele vai ser revogado, estou criando o código de ética para todos os servidores do Poder Judiciário. Isso é importante, porque os servidores precisam saber entender as boas práticas, a ética no serviço público, aquilo que eles podem fazer, aquilo que eles não podem fazer, aquilo que hoje a sociedade quer para ela como princípio ético, né? E a gente sabe, nós sabemos que nem sempre foi assim, né? As coisas se miscuíam. Muito. Recentemente, presidente, houve um caso, e aí com o concurso da própria magistrada, que teve uma sanção do CNJ, que ela terceirizava a sentença no tribunal, né? Parece que ela passava para um subalterno realizar as sentenças. Isso provocou, inclusive, o afastamento dessa magistrada por conta de uma decisão do CNJ. Né? Eu até conheço essa magistrada e posso dizer a você o seguinte: essa magistrada é uma magistrada muito correta. E vou lhe explicar o que houve. Na verdade, ela errou. Mas não errou, vamos dizer assim, com o dolo de errar. Ela, na época, isso há 10 anos atrás, tá? Ela acumulava 2 comarcas. Tá? E e aí está o erro dela. Ela, para não deixar nada parado, uma delas, ela era titular de um juizado especial que é muito oral, tá? E que tem, inclusive, juízes leigos. Ela entregava a condução das audiências, enquanto ela estava na outra, trabalhando fisicamente, ela, para não adiar os processos, ela entregava à secretária dela a condução
das audiências. Evidentemente, isso não pode. Essa tarefa é indelegável. Essa tarefa é indelegável. Sim, mas é aquilo. Eu não estou querendo justificar o erro. Não, é bom apenas que a sociedade eu sabe que ela não era. Não, aí cai um código de ética, por exemplo. Isso não é ético, isso não é correto. Ela merece uma punição. Não sei se. Aí eu não vou entrar nesse mérito, se foi muito pesada ou não. Mas o fato é que eu preciso dizer que ela é uma juíza correta, uma juíza que não paira dúvidas sobre a honestidade dela. Ela apenas fez errado porque aquilo era indelegável, ela não podia. Mas com o intuito de não adiar nada. Desembargador, uma outra questão que me parece, enfim, um debate inescapável é em relação a esse avanço tecnológico que se dá, obviamente, pela enfim, informatização de todo o processo interno do tribunal, mas que também vai levar à questão da inteligência artificial. Sim. Porque cada vez mais se discute a possibilidade de se aplicar a inteligência artificial, inclusive em alguns casos, não sei se o senhor concorda, de julgamentos que são muito, digamos, regulares, que obedecem a uma lógica sem nenhum tipo de variação, que já foi, digamos, repetido de maneira exaustiva em todos os tribunais, já foi, enfim, objeto digamos, de um ordenamento por acordos e tal. Quer dizer, isso, de certa maneira, está no horizonte do tribunal. O senhor acha que a inteligência artificial será um auxiliar, será um instrumento para facilitar e para acelerar os julgamentos? Ou o senhor acha que não? O senhor acha que o juiz é insubstituível? Ou, se sim, que tipo de, digamos, de participação teria a inteligência artificial digamos, no tribunal, se não for exatamente no julgamento de casos? Muito boa essa sua pergunta. Às vezes me pergunto, o senhor acha, presidente, que a inteligência vai substituir o juiz? Não, absolutamente não. O juiz nunca vai deixar de existir. A inteligência artificial, e isso está no meu programa, eu preciso entrar nisso o mais rápido possível. A inteligência artificial veio para facilitar o trabalho do juiz. Como você muito bem destacou, existem julgamentos que são repetitivos. Não tem mais sentido. Quer dizer, geralmente são teses de direito. Então, consagradas, né? Consagradas. Então, a inteligência vem aí para o próprio trâmite do processo. Não há necessidade, você sabe que o processo se abre, o juiz precisa verificar e mandar citar, chamar o réu para responder aquilo. Ora, isso daí é uma coisa que a inteligência artificial pode fazer, o impulso processual. Agora, por que o juiz é insubstituível? Porque precisa, em certos momentos, em certas ações, você precisa ter sensibilidade do julgador. Isso a inteligência artificial não tem. O julgador precisa olhar nos olhos de quem está sentado lá. Então, na área criminal, por exemplo, precisa o julgador, o juiz precisa sentir o acusado ali. Porque, mas se ele confessar, ainda assim é preciso, porque na aplicação da pena, o juiz vai avaliar se a periculosidade, o instinto, essa dosimetria da pena, né? Exatamente. Na área de família, por exemplo, eu costumo dizer, na área de família, o menos importante é o direito positivo, porque eu fui juiz de família, às vezes as soluções que a gente tem que dar, elas não passam pela lei. Né? O senhor, recentemente, eu li, enfim, acho que no site do tribunal, o senhor fez uma experiência de inteligência artificial para simular casos, inclusive julgamentos, fez uma petição, fez uma... Como é que foi essa experiência? Eu peguei esse chat GPT. Peguei, estava começando a se falar, disse, vamos ver se isso funciona realmente. E simulei realmente Você falou que uma petição? Eu faço
uma petição inicial, e aí dei um nome fictício, né? Sim, a sim. pessoa, e contei um caso fictício, que era, o nome dele tinha sido, do personagem, tinha sido negativado injustamente, indevidamente, por um banco qualquer. Né? E pedi que então que se formulasse a petição inicial, não é? E olha, é incrível que em menos de muito rápido. E depois o senhor pediu a sentença. Depois eu, com base nessa petição, disse: agora formule a sentença, né, com base e com a procedente, aí Sim. tem comando, né, da procedência, fixando uma indenização por dano moral em X, e a sentença saiu, inclusive com doutrina. Eu quero saber o que o senhor achou da sentença. Olha, formalmente estava perfeita. Sim. Depois eu fui saber, hoje eu sei que a base de dados do chat GPT, né, ela é focada, ela é alicerçada em informações que ele recolhe. Nem sempre essas informações são... Daí o cuidado que a gente tem que ter no uso desse... Né, Sim. Nem sempre essas informações são confiáveis, né? Ok, vamos ao rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Cardoso. Servir é acordar cedo para transformar a cidade. É chegar junto quando a chuva aperta. Servir é investir para melhorar o atendimento na saúde. É criar novas oportunidades de emprego. Servir é fazer o BRT voltar a funcionar com dignidade e trabalhar feliz para mudar a vida dos cariocas. Servir é a nossa vocação. Prefeitura do Rio, a serviço de todo o carioca. Soberania e força popular tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral. Justiça da democracia. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Cardoso. Presidente, outra questão em relação à informação das ações do tribunal. O Tribunal do Rio se vangloria já há muito tempo de ser um tribunal de grande produtividade, de ter boa parte ou quase integralmente toda o seu trâmite processual feito eletronicamente. Mas há uma discussão aí em relação aos sistemas. O CNJ quer que haja um modelo de sistema que seja aplicado de maneira uniforme no Brasil, para que haja, conversação entre os tribunais e o próprio CNJ. O Rio aplica o modelo oficial. Parece que o senhor estava pensando em mudar. Saiu uma notícia que o senhor tinha dado uma, digamos, parada, um freio de arrumação para avaliar se continuava com esse sistema ou se alterava o sistema. Queria que o senhor explicasse para a gente, para todos os advogados, a sociedade em geral, se vai mudar, não vai mudar, o que o senhor acha dessa questão, como é que está, digamos, o avanço desse processo de informatização no TJ do Rio. Veja, realmente o CNJ era desejo do CNJ um programa, né, que fosse uniforme para todo o país. Mas hoje, você veja, o nosso tribunal, ele é o segundo maior tribunal do país. Primeiro São Paulo, Rio é o segundo maior. São Paulo tem um sistema dele lá e está entre os 5 maiores do mundo, né, o nosso tribunal. Eu não só cortando, mas qual é o volume de processos em tramitação do tribunal? Hoje nós temos mais de 8 milhões de processos 8 milhões? Tramitando. É um volume enorme de demandas. Então, você veja o seguinte, ele não pode ter um tratamento idêntico a um tribunal de pequeno porte. Por exemplo, o Amapá são 9 desembargadores, nós temos 190. 190. São 60 juízes. Nós temos quase 700 juízes. Então, isso causa, quando o CNJ ele determina uma medida uniforme para todos os tribunais, isso causa dificuldades, equívocos.
Um deles era esse. Quer dizer, na gestão do ministro Toffoli foi determinado que todos os tribunais tivessem um único sistema, o PJE. Né? Processo e não judicial... é um sistema eficiente, não é um sistema prático. Hoje o que não é o mais prático. Por isso, quando eu assumi, o presidente que me antecedeu, né, ele implantou o PJE, Sim. começou, havia um prazo, e aí os juízes começaram a verificar que é uma grande dificuldade em se utilizar. Juízes e servidores, advogados, foi uma crítica geral. Eu, quando assumi, pensei em mudar e busquei um outro sistema. Pensei até, existe um do Sul, o EPROC, que funciona bem. Mas isso ia, nessa altura dos acontecimentos, isso ia trazer tanto problema, eu interromper algo, que eu optei? Eu optei por manter o PJE, desacelerei um pouco para que nós fornecêssemos um treinamento maior, determinei a escola de administração que planejasse cursos, a escola de administração fez convênio com a Emerge, com a AMAERG, que é a nossa associação, para cursos para magistrados. O primeiro vai começar agora em agosto, né? E paralelamente, nós, através da escola de administração, estamos então treinando servidores que vão, com esse treinamento, eles vão ser capazes de repercutir aquele conhecimento que eles. Então, optamos por manter o PJE, até porque ele é conduzido, gerido pelo CNJ. Se der problema, o CNJ vai ter que resolver. Tá? Mas acreditamos, Minas, por exemplo, usa o PJE, eles até hoje, eles dizem que até é bom o sistema. Às vezes eu me pergunto se a gente teve tantas dificuldades em função de não ter recebido o treinamento conveniente. Entendi. Na hora que isso se der, talvez a gente descubra que realmente esse sistema atende às nossas necessidades. Presidente, outra questão central, a meu ver, é a questão do acesso à justiça. Quer dizer, eu acho que, na verdade, o objetivo da justiça é servir a todos os brasileiros em todas as situações, em todos os níveis sociais, em todos os estratos sociais. E, durante muito tempo, agora já mudou muito, já melhorou muito, o Poder Judiciário parecia que ficava um pouco encastelado, o cidadão comum, o homem, enfim, mais humilde, ele tinha receio de buscar a justiça. Quer dizer, quais são as ações, quais são, as diretrizes da sua política de administração do tribunal para fazer com que a justiça chegue mais próximo do cidadão e, portanto, haja um acesso maior à justiça? Isso é muito bom você ter perguntado, porque uma das minhas grandes preocupações é exatamente isso. O cidadão tem que estar próximo da justiça, ele saber que ele pode contar, e nós, magistrados, temos que saber que nós não estamos fazendo favor. Isso eu repito para os juízes, repito para os servidores, nós não fazemos favor. É como nós recebemos uma remuneração e para prestar um bom serviço. Assim, eu costumo dizer o seguinte, assim como um trabalhador de uma empresa, ele recebe o seu salário e tem que prestar um bom resultado, porque senão ele é demitido, na justiça nós também recebemos do povo, né, uma remuneração e temos que prestar. Então, a partir dessa ideia, eu trato o tribunal pensando como se fosse uma empresa cujo produto final é uma sentença, ou seja, para o telespectador, quer dizer, a gente chama de prestação jurisdicional, né, que ela se instrumentaliza através da sentença. Esse é o produto do Poder Judiciário. Para se chegar a isso, a gente tem que ter uma boa prestação. E o acesso tem que estar facilitado. E o usuário tem que entender. Por exemplo, o linguajar. Não tem sentido. O senhor criou, parece um código nós temos hoje, de facilitador, das expressões, exatamente. Porque as expressões que eram ininteligíveis para o cidadão comum. Né? Aquilo que nos parece, entre nós, muito fácil, né, o usuário não entende. Se você fala, por exemplo, jurisprudência,
um exemplo muito... Nós entendemos o que é, Sim. mas o leigo, ele não sabe o que é Exato. uma jurisprudência, o que é um acórdão, não, o que é... Então, nós criamos um manual, um manual de linguagem simples, para que qualquer um possa ter acesso, está lá no nosso site, e entenda aquela... Traduzindo juridiquês, exatamente, porque há para coisas o que nós não português. podemos deixar de usar. Sim. Né? Então, quando o juiz usa numa sentença, por exemplo, a jurisprudência, isso é uma coisa usual entre nós. O leigo precisa entender o que é jurisprudência. Temos um glossário, né, de expressões traduzidas, e temos também por símbolos, né, para que eles entendam. A justiça itinerante também é um movimento importante. Também é um movimento importantíssimo. Porque vocês fazem ações em determinadas comunidades. Houve agora uma em Cabo Frio, voltada a, digamos, a população LGBT. Sim. Enfim, há outras ações, enfim, importantes, levando a justiça à sociedade. Sim, né? a função da justiça itinerante é exatamente essa: levar a justiça àqueles locais em que o acesso é mais difícil para o cidadão. Então, é o interior, as comunidades. Nós temos um ônibus, estamos recebendo mais 2 ônibus agora, totalmente adaptados, para que leve a justiça a esses locais. Mas não temos só isso não, Bruno. Temos muito mais programas. Nós temos agora programas para jovens, Justiça para Jovens, em que nós, menores, né, de 18 anos, que recebem medidas socioeducativas, então eles vão para esse programa para serem... Como é que funciona isso, na verdade? Porque a informação que a gente tem são daquelas, enfim, casas de abrigo de menores que, na verdade, funcionam quase como presídios, porque ali você tem que fazer a sua escolha, inclusive, de facção criminosa. Se você é ligado à facção A, fica para cá, facção B, fica para lá. Lá na Ilha do Governador tem algumas, enfim, a sede desses presídios, quer dizer, então de casas de custódia. Lastimavelmente, isso eles ainda são levados, assim como os maiores são levados para os presídios. O que a gente procura fazer é o seguinte: pegar aqueles que recebem uma sanção mais branda, tentar resgatar. E também aqueles que estão dispostos, né, que a gente sente sinceridade, né, no pedido, vamos dizer assim, de um socorro, né, então levar para treinamento. E agora nós estamos, inclusive, construindo um núcleo de assistência integrada que vai funcionar aqui no Rio, né, onde estarão integrados Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia, haverá psicólogos, assistentes sociais. Então, esses menores vão ser levados para lá. Isso nós vamos inaugurar ano que vem, meado do ano que vem, e eles vão ser aí lá orientados, vão receber orientação da área psicológica, assistente social, e aí vamos dar também, mediante com áreas com empresariado, né, oferecer vagas. Esse é o nosso programa. Né? Nós já recebemos lá no tribunal, por exemplo, o programa de Jovem Mensageiro. Também são menores que estão com regime de aplicação de sanção, né, e que vão trabalhar lá. Desembargador, ainda que em relação a essa questão dos infratores, em relação aos presídios, o tribunal tem feito algum tipo de inspeção a várias execuções penais, porque a gente sabe que os presídios estão sempre superlotados, é uma questão, vez por outra, há inclusive inspeções feitas pelo próprio CNJ e pelo próprio Supremo. A ministra Rosa Weber fez no Brasil, há um tempo atrás, algumas visitas a presídios e tal. Agora, no âmbito local, como é que o TJ trata desse assunto? Agora até recebemos uma visita da Corte de Justiça aqui para a América Latina, né, uma delegação deles que visitou os nossos presídios no Estado. E depois eu os recebi lá no tribunal. Né, realmente os presídios merecem uma atenção do Executivo, né, acentuada. Porque a nossa função é fiscalizá-los.
Então, nós temos na vara de execução fiscal um juiz apenas para fiscalizar o presídio. Mas o que nós fizemos? A vara de execução tem jurisdição no Estado inteiro. Esse juiz acaba renegando a um segundo plano os presídios que ficam na área de Volta Redonda e de Campos. Pensamos, num primeiro momento, criar uma segunda vara de execução penal para essas áreas. Mas vimos que não era conveniente, porque poderia o juiz de uma delas, eles discordarem nas suas decisões, isso não era bom. Também verificamos que 80% dos presidiários se concentra nessa área sob a jurisdição aqui do Fórum Central. Os presídios, na sua maioria, estão situados aqui na área do Rio, do Grande Rio. E então, temos lá em Volta Redonda um presídio, temos em Campos. Aí, o que eu fiz? Eu criei postos, um posto da VEP lá em Volta Redonda e um posto em Campos. Para que haja um acompanhamento mais próximo. Então. Exatamente. Então, um juiz criminal vai ser responsável pela fiscalização. Um juiz de Campos vai ser responsável pela fiscalização dos presídios de lá e o outro de Volta Redonda. Vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Cardoso. O que é que tem asas, pico e carrega uma bomba? Não é um avião de combate. É o Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Ele está cada vez mais poderoso. Você tem que ajudar a combater este inimigo, não acumulando água parada e lixo. Nesta batalha, sua atitude é fundamental para detonar a dengue e o Zika. Faça sua parte. Rede CNT, cada vez mais perto de você. Tem alguém lá em cima que te conhece pelo nome. Ele pode ter as respostas que você não encontrou ou as perguntas que ainda não fez e transformar obstáculos em degraus. Está na hora de descobrir que o amor é mais importante que as conquistas e que é possível nascer de novo em qualquer parte da vida. Tem alguém lá em cima que quer segurar a sua mão e dizer: levanta, você não está sozinho. CNT, um canal de esperança. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o desembargador Ricardo Cardoso, que é presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Desembargador, na vida, não é só na magistratura, caminha-se para uma especialização. Porque todo mundo, o médico hoje, antigamente era um médico geral, hoje é um médico ortopedista, enfim, agora já médico especializado só em mão, outro só em joelho. Bom, a partir disso eu percebo que o judiciário também começa a se especializar. Cada vez maior número de varas específicas e tal. E agora o Tribunal de Justiça do Rio parece estar levando a especialização para a segunda instância. Está levando para o próprio tribunal, com a Câmara de Direito Privado, a Câmara de Direito Público. Isso aumenta, não aumenta a eficiência? Como está sendo essa experiência? O senhor acha que o caminho também é especializar o TJ? Sim. O Bruno, realmente, você veja como é que um juiz pode conhecer essa infinidade de leis, conhecer bem, né? Então acaba, às vezes, o juiz julgando sem se aprofundar. Sim. Eu sou favorável à especialização. Eu acho que a especialização força o juiz realmente a se aprofundar. Na primeira instância, isso já foi disseminado. Na segunda instância, parece que é uma novidade. Exatamente. São Paulo já aplica isso, a especialização nas câmaras. Nas câmaras, lá já tem câmaras de direito público e privado, as criminais, e tem as de empresariais. Nós copiamos agora o modelo de São Paulo. Então já foram criadas as câmaras antigas, que eram chamava-se de câmaras cíveis. Hoje elas estão divididas em câmaras de direito público e câmaras de direito privado. E estamos para implantar, né, 2 câmaras de direito empresarial. Essas câmaras ainda não foram implantadas porque estão merecendo alguns ajustes na área administrativa. Mas certamente até o final do ano eu devo estar
implantando essas duas Isso câmaras deve de dar leitura. maior celeridade ao julgamento. Acredito que sim, porque você veja, por exemplo, Câmara empresarial. É uma matéria muito específica. Sim. Você vê uma recuperação da Oi, Americanas. Sim. Aquilo envolve uma série de questões em que o juiz, o magistrado, de um modo geral, quer dizer, ele vai perder acaba o que é uma distorção, porque você tem uma área de consumo que é um pouco mais simplificada e matérias complexas que são tratadas na área empresarial. Sim. E tem outras áreas também, né? Quer dizer, você, por exemplo, não é objeto de especialização, mas que um dia a gente vai ter que pensar nisso. Né? A área ambiental, uma legislação específica, direitos autorais. Né? Então, são áreas que exigem um estudo aprofundado de certas matérias que não tem, que você tem que acabar separando. Né? Nessa questão da reformulação do tribunal, o senhor está dedicando atenção especial à sustentabilidade e me parece que o senhor está instalando, inclusive, placas ou geradores de energia solar, optando por isso. Queria que o senhor se estendesse um pouco mais sobre isso. Que tipo de medidas o senhor está tomando nesse sentido para dar maior sustentabilidade? Porque o fórum é enorme ali, você tem ali, na verdade tem 11 mil servidores, né? Quer dizer, enfim, tem um peso significativo. Então o impacto de uma mudança dessa tem peso numa organização tão pujante, com um número tão grande de pessoas e com tanto impacto e interseção na vida da sociedade. Né? O nosso Poder Judiciário ele tem quase 12 mil servidores, mais os magistrados. Quer dizer, tem municípios que não têm. É verdade. Isso. E já foram 17 mil, né? Já. Mil, né? Houve uma redução. Houve uma redução grande. E provavelmente, com a digitalização, vai haver mais redução. Né? À medida que a gente vai implantando isso tudo, né? Já falamos da inteligência artificial, isso. Bem, mas voltando à sua pergunta, eu criei, para mostrar o comprometimento da Justiça Fluminense com essa área, eu criei a Secretaria Geral de Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Qual o objetivo dessa Secretaria Geral? As Secretarias Gerais do Tribunal são, administrativamente, é o top da estrutura administrativa. Né? Então, qual o objetivo dela? A área de responsabilidade social, nós até já falamos em alguns programas que a gente... E a área da sustentabilidade, mostrar que o tribunal está comprometido com isso. E aí, o que nós estamos fazendo? Por exemplo, firmamos uma parceria com a UERJ, né, para que ela nos oriente sobre a utilização dos resíduos sólidos que o tribunal produz. Naquilo que a gente pode fazer. Os terraços verdes, nós estamos agora desenvolvendo provavelmente vamos ter uma das fachadas do tribunal toda verde. Tá? Indo nessa trilha. Né? Já pedimos ao prefeito, né, do Rio que ali numa das laterais do tribunal nós vamos ter uma grande praça, onde hoje é um imenso estacionamento. Nós vamos ter uma grande praça e com isso integrar aquilo a essa fachada verde do tribunal. Estamos, os telhados, todos implantando placas fotovoltaicas. Aqui no Rio já começou. Os prédios novos já estão vindo com essas previsão disso. A ideia é a gente estender isso para o Estado inteiro. Ou seja, nós do Judiciário temos que mostrar que, tal qual uma empresa moderna, nós também estamos comprometidos com essas duas trilhas, que é a da responsabilidade social e da sustentabilidade. Isso é o que hoje o mundo moderno, todo mundo fala, né? Aí no mundo, a preocupação com o clima, com a sociedade, né? Com o verde, nós também estamos nessa... Desembargador, o Rio tem falta ou não de juízes? Porque essa é uma questão também que se fala volta e meia. Não, porque aí é necessário contratar, uma carência, enfim. Qual é a situação? O senhor vai fazer novos concursos? Está fazendo concurso? Está selecionando já
enfim, Bruno, pretendentes eu sou ao cargo? magistrado há 34 anos. Diversos concursos em 34 anos ocorreram. Sempre faltou juiz. Sempre. Nunca um presidente ouvia assim, agora está tudo certo. Sempre, porque os concursos não conseguem, as vagas não são preenchidas. Agora nós estamos com uma carência, realmente, em alguns momentos a carência é menor, outros. Agora precisamos muito, estamos com muitas vagas. Quantas vagas? Hoje nós só podemos abrir o concurso para 50 vagas. Nós, na verdade, não botamos isso no edital. No edital nós botamos aí para um banco de reserva, mas na realidade, se passarem 50, nós vamos chamar 50, Sim, certamente. Mas existem outras, porque, na verdade, nós temos num total de 150 claros. Nós abrimos 50 porque são esses os cargos iniciais. Sim. Nós não podemos abrir porque a lei prevê 50 cargos iniciais. Para você entrar na magistratura, só existem 50. Mas, na verdade, hoje, se a gente quisesse deixar tudo perfeito, nós precisaríamos 150 novos magistrados. Com isso, está em andamento o concurso, ele está na fase das inscrições. A primeira prova vai ser em setembro, dia 3 de setembro. Mas, por mais que se faça concurso, não se consegue preencher porque as pessoas não passam no concurso, é isso? Não passam, Isso me induz a seguinte pergunta. Os cursos de direito estão aquém do mínimo adequado na sua avaliação? Imagina, Bruno, você selecionar um juiz, o juiz é a pessoa que vai resolver o problema que você não conseguiu resolver. Você só vai à justiça quando você não consegue resolver. Você com uma outra pessoa não consegue, aí você vai e recorre à justiça. Então não pode ser uma pessoa qualquer, ele tem que ser muito bem selecionado. Agora, hoje nós estamos com um problema mais sério, atrair esse jovem para a magistratura. Eu vi uma entrevista do ministro Barroso essa semana em Porto Alegre dizendo isso, que a questão dos salários dos magistrados hoje não dificulta a atração de novos talentos para a magistratura em comparação com outras oportunidades na iniciativa privada, onde ele, exercendo a advocacia, pode ter, digamos, um rendimento maior. É isso? Exatamente. Hoje a magistratura, assim como as outras carreiras de Estado, elas não são atraentes, salvo aquelas em que você pode ter que permite uma atividade paralela. Sim. Aí, por exemplo, a Advocacia Geral da União, Procuradoria do Estado, ainda conserva a possibilidade de você advogar, desde que não seja em face dos entes públicos. Sim. Então, essa é atraente, porque o sujeito entra, tem um bom salário, e ainda pode advogar. Mas Ministério Público, Defensoria Pública, Magistratura e outras tantas carreiras, essas não, são privadas. Aí é o que o ministro Barroso falou muito corretamente. Eu ouço se falar, mas o juiz ganha muito. Sim, ganha razoavelmente se você comparar àquele que tem um salário baixo. Essa comparação tem que ser no mesmo nível. Você pegar um diretor jurídico de uma empresa. É isso que tem que ser comparado. Quanto ele ganha no mercado? X. Então, para tornar atraente, é esse o salário que tem que ser. Se não ocorre o que eu comentei com você. Uma evasão até de profissionais. Nós não conseguimos, por exemplo, na área de informática, reter. Fazemos concurso, chamamos e daqui a pouco, 1, 2 meses, está indo embora, porque o sujeito diz que ele vai ganhar no mercado 30, 40, às vezes até mais. E vai lá para o tribunal, no serviço público, ganhar, sei lá, 8 mil, 7 mil. É um bom salário para quem ganha um salário mínimo. 7 mil, poxa, que beleza. Evidente. Mas no mercado ele oferece muito mais. E eu acho que isso é uma política que o Estado brasileiro vai ter que rever, senão nós vamos ter seríssimos problemas no futuro. Eu vou fazer um intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta. Durante a pandemia e na volta da pandemia, eu vi casos, assim, não no Rio, mas eu vi casos no interior, de outros estados, que provocaram, inclusive, a intervenção do CNJ, de juízes que não querem voltar mais ao trabalho presencial.
Isso, me parece que o caso mais notório foi em Minas Gerais, mas eu queria saber o seguinte, no Rio de Janeiro, o senhor vai responder daqui a pouco, o senhor enfrenta esse tipo de problema dos juízes que se adaptaram àquele tipo de trabalho home office e agora resistem a marcar presença na sua comarca? O senhor responde logo após o intervalo. Servir é acordar cedo para transformar a cidade. É chegar junto quando a chuva aperta. Servir é investir para melhorar o atendimento na saúde. É criar novas oportunidades de emprego. Servir é fazer o BRT voltar a funcionar com dignidade. E trabalhar feliz para mudar a vida dos cariocas. Servir é a nossa vocação. Prefeitura do Rio, a serviço de todo o carioca. Soberania e força popular, tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Cardoso. Desembargador, eu falei no bloco anterior desses casos que começaram a acontecer pós-pandemia. Eu me lembro de um caso de Minas Gerais que o juiz se recusou a voltar ao trabalho presencial. É óbvio que durante 2, 3 anos, enfim, trabalhando de casa, há uma adaptação a esse modelo, mas até pode haver maior produtividade, talvez até nos julgamentos. Você faz ali, fica, enfim, concentrado, enfim, trancado, concentrado, não tem que atender o advogado, não tem que atender, enfim, pode haver uma produtividade maior. Mas o fato objetivo é que o magistrado no interior tem uma presença importante, simbólica, naquela localidade. O poder, quer dizer, constituído nas cidades, é composto pelo prefeito, pelo magistrado, pelo padre, ou seja, toda a solenidade. Eu sou do interior, me lembro quando uma grande solenidade se anunciava. Aqui está presente o prefeito, está presente o monsenhor tal, e o juiz de direito. Quer dizer, isso compõe um cenário de presença do Estado em favor do cidadão. E quando o juiz não aparece, enfim, há um subconsciente das pessoas a ideia de que não está funcionando plenamente, embora ele possa estar fazendo julgamentos de casa. Como é que o senhor enfrenta esse problema aqui? Isso também é um problema que eu encontrei e que não é uma característica do Rio, não. Eu estive agora em Porto Alegre para o encontro de presidentes de tribunais do Brasil e foi é geral. Né? Há a resistência grande dos magistrados, principalmente os mais novos. Tá? Do retorno. Já foram criados digitalmente, exatamente, vivem nesse mundo digital. Portanto, eu acho que é assim que se exerce também a magistratura. Eu, nas minhas visitas, eu digo assim, olha, sou magistrado há 34 anos e ninguém precisou me dizer que eu tinha que ir à comarca. E o argumento é esse, mas a gente está produzindo muito mais. Sim, realmente, isso é uma constatação. Houve um aumento de produção dos magistrados, dos servidores, né, na época da pandemia, né, em razão talvez da tranquilidade de poder trabalhar à distância. Mas ele não atende os advogados? Tem que atender os advogados, ouvir as partes. Aí nesse aspecto eles alegam, mas tem o balcão, hoje existe o chamado balcão virtual, né, e tem o gabinete virtual, em que o advogado, ele agenda. E naquele momento o juiz virtualmente ele está ali apto para atender o advogado. Mas a questão, e você colocou muito bem, não é essa. É a presença física do juiz na sua comarca, especialmente no interior. Isso é de um relevo enorme. Entende? A população se sente amparada, acolhida, ela sabe que tem ali, né, uma autoridade, né, que representa a justiça, assim como o padre, né, que é um aconselhamento, tudo, o juiz representa a justiça ali, quer dizer, o equilíbrio entre os poderes. Isso é importantíssimo. Então, eu tive que baixar uma resolução, uma determinação para que todos retornassem, e aí não abri exceção. Depois sim eu fui caso a caso avaliando, né, para
determinando que retornassem sob pena de abertura de processos disciplinares. Só assim eu consegui minimizar. Eu sei que ainda tem alguns casos, né, porque a gente, lastimavelmente, ainda a gente verifica. Hoje o CNJ diz o seguinte: não precisa ir todo, você pode trabalhar à distância, mas 3 vezes na semana você tem que estar na sua comarca, né, prestando a jurisdição presencialmente. Então é o mínimo que a gente... O senhor foi corregedor do Tribunal de Justiça, portanto tem essa experiência de lidar com essas questões administrativas, onde há algum tipo de falha. Isso ajudou muito o senhor na condução desses casos, e mais do que isso, o Tribunal de Justiça tem tido muitas questões a serem enfrentadas pela sua corregedoria? É muito interessante que eu venho de um processo, né, Bruno, que eu sempre me preparei para chegar a esse momento de presidência. Né? Eu já entrei... O senhor sempre sonhou em ser presidente? Eu já entrei magistrado, juiz, dizendo que um dia eu iria ser presidente do tribunal. Que não sabia se ia ganhar, mas que eu iria tentar disputar. Mas ao longo da minha carreira eu fui me preparando, né? Então, a experiência foi... eu exerci cargos administrativos lá no tribunal, de auxílio a presidente de comissões, até fui diretor da Escola da Magistratura, me aproximei muito dos juízes, corregedor, né, e agora presidente. Tudo isso me deu uma visão macro do Poder Judiciário e me ajuda muito nesse momento. Eu tento ser um presidente criar um ambiente mais humanizado. Ou seja, todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas, e eu acho o seguinte: para a gente decidir, a gente tem que se colocar no lugar daquele que está vivendo o problema. Sim. E pensar o seguinte: como nós gostaríamos, se estivéssemos naquela situação, como gostaríamos de ser tratado? Evidentemente, dentro dos parâmetros legais e de bom senso. Por exemplo, eu deferi a uma determinada juíza que estava com problemas de saúde, ela trabalhar num determinado período à distância. Né? É melhor que ela trabalhasse do que ela tirar uma licença para tratamento de saúde, que nós não teríamos nem a juíza, não teríamos dificuldade de repor alguém. Então, esses casos, assim, eu costumo avaliar e avaliava como corregedor. Tá? Mas é aquilo, a gente não pode abrir a porta para todos os casos, tá? Porque aí vem aqueles pedidos: eu estou com a mãe doente, aí a gente sabe como é que ocorre, né? As pessoas... É verdade. Né? Pois não, pode meu concluir. marido tá viajando, foi para uma... Temos casos assim, juízes que pedem autorização, porque o marido foi viajar, foi transferido na empresa. Eu digo: mas por que a empresa dele é mais importante do que a justiça? Né? Então a gente tem que fazer uma avaliação. Né? Presidente, nós estamos encerrando quase o programa, estamos encaminhando para o encerramento. Eu queria colocar algumas questões assim de natureza um pouco política. Por exemplo, o ministro Barroso deu uma declaração essa semana dizendo que o Poder Judiciário é um poder político, ou se tornou um poder político ultimamente, que não é mais um departamento técnico especializado. A Constituição de 88 fez crescer, enfim, as demandas e tal, e hoje, queiram ou não, o Poder Judiciário é extremamente político. Quer dizer, isso me lembra também uma fala de um outro ministro do Supremo, que diz que, enfim, o Poder Judiciário deixou decidir de maneira puramente doutrinária, mas leva em consideração outras questões conjunturais, que no fundo, enfim, traduzindo isso, significa que leve em conta também a conjuntura política. O que o senhor acha desse tipo de debate? O senhor acha que é a doutrina exclusivamente que deva pautar a decisão do juiz, ou ele deve levar em conta também esses aspectos? Aí eu entendo perfeitamente o que o ministro Barroso, que será um grande presidente. Vai assumir a presidência. Vai assumir dia 28 de setembro, eu o conheço. Do Supremo. E sei que é uma pessoa muito democrática, e com mente aberta, né? E eu tenho uma esperança muito grande na gestão dele. Mas voltando à sua pergunta, realmente, existe um momento. O Poder Judiciário faz parte de uma estrutura de poder. Nós temos no Estado 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, todos comprometidos com o bem-estar social. É evidente. E o judiciário não pode se fechar a isso. O que ocorre é que algumas decisões
não é se afastar da lei, não é ignorar a lei. Afinal de contas, o legislador, que é o representante do povo, ele, quando fez aquela lei, não é? Quando fez a legislação, ele está falando em nome do povo, né? Tá? O Congresso, as assembleias. Então, não é fechar os olhos, mas o judiciário tem sim que ponderar os efeitos de certas decisões. Você pode decidir observando a lei, mas modulando certos os efeitos, né? Porque senão você corre o risco de causar um caos na sociedade, né? E eu acho que é nesse sentido que o ministro Barroso quis se referir ao aspecto político do judiciário. O senhor acha que há ou não houve algum tipo de ativismo do Poder Judiciário no Brasil ultimamente? Não, com certeza houve um ativismo, mas necessário na medida que os poderes, os demais poderes, especialmente o Legislativo, não conseguiu resolver certos casos, certas situações que a Constituição exigia que fossem resolvidas. Então, se a Constituição diz, olha, você tem um prazo X para definir uma política nesse ou naquele sentido, e o legislador não faz, a população vem exigir, cobrar do judiciário uma providência, e na omissão o judiciário acaba agindo, né? Eu não defendo ativismo, mas eu vejo nesse momento, né, a necessidade desse ativismo. Se o legislativo agisse, né, fizesse as leis todas necessárias para a regulação de certas situações, o judiciário não deveria. Citou até o caso das relações homoafetivas, que não havia, acabou o Supremo tomando uma decisão. Para encerrar, o ministro Gilmar Mendes disse que a Lava Jato foi uma página negra do judiciário brasileiro, exemplo do que não deve ser feito. O que o senhor acha dessa frase? O ministro, eu também tenho um apreço muito grande pelo ministro Gilmar Mendes, né? A gente sabe, eu sei do que a gente lia nos jornais, né? Eu acho que o espírito da Lava Jato, esse foi muito importante, né? A ideia de sanear, de combate à corrupção. Isso nega. Se houve excessos, a gente aí realmente excessos eu não posso compactuar. Desembargador Ricardo Cardoso, foi um enorme prazer recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder para essa entrevista. Olha, eu que agradeço a você essa gentileza de me dar a oportunidade de falar em nome do Judiciário, de trazer as ideias, mostrar o que nós estamos fazendo e o nosso compromisso com a sociedade. Tá? E quero aproveitar, Bruno, para mostrar o nosso tribunal é um dos mais antigos. Eu trouxe para você o livro comemorativo dos 270 anos da história do nosso tribunal. Receber 270 anos da relação do tribunal, da relação ao Tribunal de Justiça, Tribunais do Rio de Janeiro. É o livro comemorativo. Muito obrigado pela lembrança, muito obrigado pelo gesto, muito obrigado por ter comparecido e atendido ao nosso convite. Foi um prazer enorme. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 10h30. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero novamente contar com ela no próximo domingo. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá. CNT Play,